Boa tarde! Tudo bem? Vamos meditar? Hoje eu não tinha nenhum objetivo em falar da palavra gravando. Hoje o Espírito Santo me levou a meditar e me convidou para junto com você refletirmos sobre uma temática oportuna, extremamente relevante para nós, servos do Senhor. Como lidar com grosserias? Como eu, serva de Deus, lido com a inconveniência, com os inoportunos? Porque existe uma gama de grosserias, não só aquela falada, mas também aquelas promovidas com ações. Eu li algumas passagens e me veio esse desejo em ler aqui em Provérbios capítulo 15. Estou lendo na Amplificada. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Amém? Eu dei uma introdução dando essa pinceladinha que grosseria não é apenas as palavras estúpidas, as palavras que ofendem, até pelo tom, não é? A grosseria ela vai muito além, mas é bom enfatizar que nós, cristãos, devemos ter ética, até mais do que qualquer outras pessoas. Porque se servimos a Jesus, devemos carregar seu DNA e copiá-lo. Jesus foi o mais elegante e o mais nobre entre os homens. Não obstante ter nascido no lar paupérrimo. Porque elegância não tem nada a ver com escolarização ou poder aquisitivo. Não devemos jamais associar o fato de alguém não ser escolarizado, ele ser inconveniente e ser grosseiro. Jesus, ele era um marceneiro, herdou o ofício do seu pai José. Jesus, ele era ético e educado. E mostrou isso em toda a sua convivência social. Jesus, ele ia a festas quando ele era convidado. Jesus, ele era elegante para dizer à sua mãe, quando ela, muito eufórica, com a falta do vinho, foi dizer-lhe, ele disse a ela, não com ofensa, como alguém prega, não é? De maneira bem ousada, corajosa, os pregadores pentecostais. Mulher, o que tenho eu contigo? Não, aquilo era uma expressão de respeito. Ele disse a ela respeitosamente, mulher, ainda não tem chegado a minha hora. Ele quer dizer a Maria. Maria é no meu tempo. Ok? Ele estava dizendo que existia uma ética. Ele era senhor e ela era serva. Então, tem que haver uma voz de comando. Ninguém pode se precipitar. Estamos vivendo numa era de precipitação. Uma euforia, uma emoção. E tem os bem alegrinhos, não é? Eu vou restringir essa palavra para nós que frequentamos o templo, que estamos na casa de Deus adorando, que convivemos sempre com muitas pessoas que não fazem parte do nosso rol de amizade. Ok?
Porque nós, muitas vezes, confundimos as coisas. Ficamos equivocados. Pensamos que as pessoas, porque frequentam o mesmo local que nós frequentamos, às vezes há anos, conhecemos, isso nos dá o direito de invadir até a privacidade e vida pessoal de alguém. Isso é uma grosseria. Eu ligar para alguém porque alguém é uma pessoa espiritual, alguém vive pregando dentro da congregação, alguém faz parte de determinado grupo que eu faço, aí eu me sinto no direito de ligar para aquela pessoa de meia-noite, de adicionar aquela pessoa num grupo, sem comentar ela, sem previamente dizer a ela: irmã abençoada, eu posso lhe adicionar num grupo de oração. As pessoas que fazem parte são essas e essas. Ainda que a senhora não conheça, eu lhe apresento. A senhora pode, aí você ouve a pessoa lhe responder. Aí se ela disser que pode, aí você lhe adiciona. Amém? Mas só que fogem da regra. Nós estamos vivendo um oba-oba dentro da igreja. Eu posso fazer, porque ela é uma bênção, ela é simpática. Então eu mando ver. Desce abaixadinho. Mas não é assim. Jesus, ele nos ensina a sermos mansos e humildes de coração. Ele nos ensina a usar palavras calmas para aplacar o furor. Mas ele nos dá a autoridade de governar as nossas vidas. Nós não podemos constranger as pessoas. Compreende? Isso é um ato de constrangimento. São atos simples como esse. Eu dar o número do telefone de alguém a outra pessoa, porque ela é minha irmã dentro da igreja. E é assim, é. A irmã é solteira, a irmã é divorciada, a irmã quer se manter com privacidade, a irmã não deu autorização, o irmão não deu e eu saio. E você é mãe de alguém para outorgar o direito a esse ou a essa de receber o número? Não pode, isso é falta de elegância. E Jesus não gosta de seus servos deselegantes. Não force a barra com ninguém. Você sabe a expressão forçação de barra? Exatamente. Forçação de barra. Nós, servos do Senhor, mais especificamente nós, pentecostais, que temos essa alegria, esse fervor, essa explosão maravilhosa de sentir, nos sentimos no direito de fazer o que bem queremos. Eu não posso ligar para ninguém altas horas da noite, mesmo sendo meu pastor. Isso é inconveniente, porque as pessoas, elas são pastores, mas elas são seres humanos e elas têm problemas. Eu não posso chegar na casa de ninguém sem avisar. Eu não posso. Eu tenho que ligar. Isso se chama regras de conduta social, que nós, Igreja de Cristo, devemos ter bem mais do que aqueles que não professam fé. Mas as coisas, elas estão totalmente desandadas. Observe que precisamos rever muitas de nossas condutas para não sermos pessoas não gratas. Sabe o termo latim? Persona non grata. Tem tanta gente malquista dentro da igreja por causa de suas ações, de suas palavras, de suas especulações. Eu não preciso saber da vida de A, nem de B, nem de C. Eu não preciso saber para ter por ele carinho. É um mexerico que foge da ética. E são atos de grosseria que não podem existir no meio do povo de Deus.
Porque isso inibe a ação do Espírito Santo de Deus atuar dentro da igreja, dentro de nós, servos dele. Como lidar com grosserias? Uma das coisas fundamentais e que eu particularmente adoto na minha vida, eu ignoro. Ignore. O ignorar faz parte. Não podemos dar ênfase, não é? Existem, óbvio, pessoas assim, um pouco desapercebidas. Elas chegam, elas perguntam da sua vida íntima, sem você nunca ter falado coisas mais, nem dado a entender nada, mas chegam de cara e falam, tá amando, quem é o namorado, compreende? Essas coisas não se pergunta, mas que dentro da casa de Deus é banalizada, mas não pode ser, porque alguém pode lhe dar uma resposta um pouco mais sisuda, compreende? Porque Jesus, ele não nos obriga. Não podemos ler um texto por pretexto. Esse texto, ele tem que ter o contexto. Jesus, ele não nos obriga a ouvir o que bem querem nos dizer. Ele nos determina a suportar os mais fracos, mas ensinando-os a lidar. Porque a gente percebe quando as coisas, elas são espontâneas e não são de forma maliciosa. Mas muitas das pessoas grosseiras, elas têm um cunho de malícia dentro dessa grosseria. Existe uma necessidade de mais do que um discipulado. Existe uma necessidade de uma doutrina expansiva. Porque as pessoas acham que a doutrina, ela restrita a um culto específico agendado na agenda do templo. Hoje fala-se de doutrina, mas não. Isso é um cunho doutrinário, é uma chamada de atenção legal para que nós venhamos rever condutas. Porque se faz necessário, até para que nós, quando cheguemos secularmente em determinados ambientes, não levemos costumes e hábitos que temos com os nossos irmãos dentro da congregação. Porque esses costumes, eles vêm muitas vezes de casa. Isso não tem nada a ver com escolaridade e muito menos com o poder aquisitivo que alguém tenha. Isso tem a ver com uma questão pessoal e que precisamos rever para nós não sairmos azedando relações por onde passarmos. Existem coisas assim tão grotescas, são extremas. Eu tenho uma amiga, mas a minha amiga é aquela pessoa e os amigos dela não me interessam. Pessoas que veem você com determinada pessoa acham que por ela ser amiga delas também é a sua, compreende? A banda não toca assim. Jesus, ele nos ensina a termos ética e a guardarmos o convite. Ele disse lá na igreja de Filadélfia uma palavra, a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus é o mais ético de todos. Jesus, ele não força a barra, ele não empurra a porta. Quem faz isso é Satanás. Se nós estamos tomando posturas inadequadas, posturas sem éticas, arrumando pretextos, estamos tomando atitudes demoníacas. Porque tudo de feio, de sujo, de deselegante vem do diabo. E precisamos nos policiarmos com palavras, com perguntas, com especulações, com palavras capciosas. Tem pessoas que chegam na maior, se acham no direito de fazer determinadas insinuações ou perguntas capciosas. Isso é bem mesmo de pessoas que desejam empurrar alguém no buraco. Tenham cuidado.
tenhamos cuidado se estamos praticando os atos e também para quando formos vítimas deles, sabermos agir. Ignorar é uma alternativa, porque pessoas tóxicas, elas querem muitas vezes nos intoxicar. Você sabia que pessoas tóxicas podemos classificar aquelas que você não vê nenhuma iniciativa de mudança? Porque às vezes pessoas são assim, mas eles precisam apenas de um cuidado maior, de uma palavra, de uma sugestão, de um aconselhamento. Às vezes a gente chega junto, fala uma palavra mais séria e essa pessoa ela muda. Só que tem determinadas pessoas, e isso a gente vê através das ações dela, que ela não quer mudar. São pessoas até muitas vezes bem idôneas, não é? Tipo, pessoas amadurecidas, que já ao longo da vida ela devia ter sacado isso, mas elas fazem propositais. Elas fazem por um propósito, elas intoxicam as pessoas. São pessoas tóxicas. Se afaste de pessoas tóxicas. Não tenha medo. Não tenha medo. Se afaste. Delete da sua vida se for necessário. Ah, mas eu tenho que conviver. Conviver não é viver com. Compreende? Precisamos filtrar pessoas na nossa vida. Colocar um filtro. E ser bem seletivos. Isso vai evitar inúmeros problemas congregacionais que existem. Porque somos, às vezes, muito banho-maria. Sabe o que é banho-maria, né? Ou congela ou ferve. Foi uma determinação de Jesus. Precisamos conviver com todos. Os mais amigáveis, mais simpáticos, mais extrovertidos, sabe? Aqueles que até exageram, que são muito eufóricos e essa animação às vezes tropeça na língua, esquece o freio. E também com aqueles mais sisudos, mais rígidos e até um pouco além. A gente tem que saber conviver nessa ponte de equilíbrio e transitar. Uma das formas de convivência é falar menos e, quando possível for, ignorar. E, diante de palavras ofensivas, ser até dissimular. Não estou mandando ninguém ser hipócrita, mas fingir que não entendeu. Compreende? Finja que não entendeu. Dissimule. E não bata de frente. Não haja com grosseria, de acordo com a deselegância daquele que vem até você. Não aceite provocações. Isso vem do diabo. Como lidar com grosseria? Seja calmo. E peça a Deus longanimidade, porque Ele vai dar com fartura para mim e para você. Não deixe de ser você, nem perca a sua personalidade para agradar quem quer que seja. Devemos ter muito cuidado, principalmente quando lideramos, para não confundirmos o nosso direito de líder e com isso especular vidas alheias e querer saber mais do que devemos. Espere alguém abrir a porta para você. Não arrombe. Não entre em brecha, porque isso é coisa do diabo. Seja ético, seja educado, porque isto é um louvor a Deus. Amém? Obrigada!